pessoal, está começando mais um episódio do nosso videocast aqui na 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. Eu tenho uma honra de receber Mônica Porto, que é contadora, vai falar muito bem sobre um tema que interessa a todos vocês e especialista em inteligência artificial e tecnologia para negócios. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Fabrício. Obrigada pelo convite. Você acabou de fazer uma palestra sobre uma abordagem inovadora, como transformar a IA na melhor funcionária da sua empresa. Gostei disso e quero te perguntar, por que você compara a IA à melhor funcionária? Conta aí pra gente. Bom, eu na palestra eu acabei mostrando alguns funcionários que trabalham para mim, né? Então, por exemplo, o Steve Jobs trabalha para mim. Eu tenho muitos funcionários assim, né? Steve Jobs não é qualquer um funcionário. Então, na verdade, hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue criar o que a gente chama de especialistas. Então, você consegue trazer para dentro de um especialista todo o cérebro de uma pessoa, vamos dizer assim, o conhecimento daquela pessoa e transformar. Então, eu posso, por exemplo, pegar o Fabrício e transformar você em Fabrício e o cérebro do Fabrício em inteligência artificial, colocando ali dentro qual é o tom de voz que você usa, como você costuma se comunicar, quais são os conhecimentos que você tem. E ali dentro a gente consegue munir aquela inteligência com várias informações e eu depois, posteriormente, conversar com ela como se eu estivesse falando com o Fabrício. Olha isso, que loucura. Entendeu? Então, assim, eu mostrei para eles, por exemplo, um especialista em reforma tributária. E aí, ali dentro, eu falei como que era o tom de voz, como ele falava. Ele era formal, ele era um contador, especialista, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você vai trazendo, alimentando as informações. Depois, você dá um segmento e aí você coloca informações físicas ali, arquivos PDFs, né? Então, coloquei a lei complementar, perguntas e respostas da Receita Federal. E aí eu vou munindo ele com informações, então vou colocando os anexos, e aí depois eu crio esse funcionário. Então, toda vez que eu quero saber alguma coisa sobre a reforma, eu vou lá, pergunto, essa empresa faz para mim um planejamento tributário de impacto da reforma. E ele faz em poucos segundos. Então, por isso que ele vira a nossa melhor funcionária, né? Muito bem explicado. Que tipos de tarefas do dia a dia contábil já podem ser delegadas à inteligência artificial? Então, hoje a gente tem uma infinidade de coisas que dá para delegar para a IA. Por exemplo, eu mostrei ali na palestra, né? A gente tem uma reclamação geral da classe contábil, que é a nota de serviço. Sim. Porque ela não é integrada a nenhum sistema nacional. Cada prefeitura usa o seu modelo, são modelos diferentes. Hoje a gente usa uma IA que ela lê o PDF de qualquer prefeitura, transforma esse PDF em um arquivo XML e já importa automaticamente dentro do meu sistema. E aí qualquer coisa que é repetido, aí eu falo assim, que mais de 3 vezes por semana você faz aquilo dentro do seu escritório, aquilo já pode virar um processo. E um processo você já tem como usar a tecnologia. Tendo a tecnologia, se você colocar inteligência artificial, você turbina o seu processo. Sim. Então, planejamentos tributários, consulta de NCM. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma empresa, ela não é minha cliente, ela falou isso comigo, ela falou, Mônica, eu tenho uma dificuldade com o meu escritório, porque assim, a gente consulta muito a NCM e eles demoram muito para responder. E aí eu pensando assim, eu falei, meu Deus, é uma coisa que eu mostrei para eles ali um especialista em monofasia que eu tenho, que eu coloquei todas as informações, a lista, todos os NCM, você pergunta assim, sabonete, ele é monofásico, artigo tal, da lei tal, código tal, TIP tal. Então, ou seja, ele já traz todas as informações que eu preciso daquele produto em segundos. E você tem como compartilhar esses funcionários com outras pessoas, né? Diante de tudo que você me falou nessas duas perguntas, a IA assusta ou empodera os profissionais da contabilidade? Tem muita gente que assusta porque acha que não tem mais idade, ou eu não tenho mais capacidade de fazer, mas hoje eu tentei trazer numa simplicidade que dá para qualquer pessoa usar. Então, assim, é muito simples a gente começar a usar. Os jovens têm uma facilidade muito maior, né? Muito maior, mas assim, eu tentei trazer uma simplicidade que qualquer pessoa pode usar. Mas ela assusta sim, porque, por exemplo, na semana passada, a gente já teve alguns casos que antes eram muito ficção, e que já vieram para a realidade. A gente teve um caso com o Claude, que é uma inteligência artificial que a gente usa muito para dados,
que é de uma empresa chamada Anthropic, que o Claude ele agiu sozinho. E isso foi mostrado, as mídias mostraram que ele começou a agir em causa própria. Então, ou seja, já é uma primeira revolução aí da máquina, ela pensando sozinha e agindo por conta própria. Então, isso deu uma assustada, porque a gente falou, meu Deus, né? Você dá um comando ali, a inteligência não te obedecer e ainda agir contra você. Ela agiu contra... Isso é possível. É possível, totalmente possível. Nossa. Vamos lá. Como pequenas empresas e escritórios podem começar a usar a inteligência artificial sem grandes investimentos? A pergunta é interessante. Assim, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, que é uma das mais difundidas das inteligências... Que revolucionou, né? Completamente. Ela custa $20, dá R$100 por mês. Uhum. E assim, o benefício de você pagar R$100 e a quantidade de coisas que você consegue fazer, a quantidade de especialistas, funcionários que você consegue fazer pagando R$100 por mês, é um valor muito irrisório pelo benefício de produtividade que você ganha, de tempo que você ganha. Então, assim, vale muito a pena, muito a pena. E você consegue compartilhar com o time também. Então, você consegue usar, criar na paga, compartilhar um link com outras pessoas no seu time que não usam a paga e elas utilizarem da tua memória. Então, assim, é um custo muito baixo para um benefício muito grande. Vamos falar agora sobre proteção de dados. Que cuidados devemos ter com a qualidade e a proteção de dados ao utilizar estas tecnologias? Então, a única garantia que a gente tem de Lei Geral de Proteção de Dados é utilizando na modalidade paga. Então, a única coisa que eu sempre falo com as pessoas, assim, se você quer usar gratuita, não coloque informações sigilosas. Eu quero fazer uma análise de balancete, tira o nome da empresa, tira o CNPJ, né? Extrai do sistema, a gente tem como fazer essas configurações dentro dos sistemas contábeis para ele extrair sem nome ou com nome fantasia, alguma coisa nesse sentido, para que você utilize no formato gratuito, né? Mas para quem faz um uso muito grande e que precisa, às vezes, colocar informações, é sempre utilizar na modalidade paga, porque apenas a modalidade paga dá essa garantia de proteção de dados. Não é tão caro assim. Não, $20, R$100. Que perfil de profissional se destaca nesse cenário digital transformador? Olha, o profissional que vai se destacar de fato é aquele que vai utilizar da inteligência artificial sem medo, sabe, Fabrício? Porque assim, hoje as pessoas elas ficam resistentes, elas são resistentes porque é uma mudança, mas assim, o que vai se destacar é aquele que não vai ter esse medo e que vai se utilizar da inteligência artificial. Porque, por exemplo, não é só a nossa área contábil que vai ser atingida, mas nós estamos no topo da lista do Fórum Mundial dos principais segmentos que vão ser atingidos com a tecnologia e com a inteligência artificial, porque o nosso processo é muito repetitivo, né? Fiscal, contábil, DP é muito repetitivo. Então, assim, a nossa tendência é que, de fato, a gente automatize cada vez mais os nossos processos, cada vez mais o que acontece dentro das nossas empresas. Então, assim, se a gente não souber usar a inteligência para agregar valor, para poder gerar valor para o cliente, para gerar informação para o cliente, para que a gente possa ser mais estratégico e estar ao lado do cliente. Porque eu falo muito isso, eu falo, a gente tem que saber usar a tecnologia e usar a tecnologia ao nosso favor, mas para quê? Para a gente conseguir se conectar com o nosso cliente, porque nós somos humanos e a gente precisa, e o humano precisa do humano. E cada vez mais as pessoas e as empresas elas estão demandando do humano, da conversa, de sentar, discutir caminhos. Olha, eu vou ter uma reforma, quais são os outros caminhos que eu posso ter? Então, é a gente utilizar da inteligência artificial para eu gerar esse valor, mas eu também gerar tempo para eu ser mais estratégico e ter mais tempo com o meu cliente. Então, eu acho que esse profissional é o que vai se destacar, aquele que vai ser estratégico. Mônica, assim, eu ia encerrar, mas eu vou inserir mais uma perguntinha aqui, que eu tenho certeza que você vai responder, porque você me disse no nosso esquenta, que a gente estava conversando antes um pouquinho, que você fala sobre inteligência artificial desde 2017. Então nós temos aí 8 anos, né? Você imaginaria essa revolução? Eu queria que você também saísse um pouquinho da contabilidade, porque a inteligência artificial está presente em tudo que a gente faz hoje. Ela assusta um pouco. Como você analisa? Eu queria que você saísse um pouquinho da contabilidade e analisasse todo esse cenário que a gente vive com a inteligência artificial hoje em dia. Eu acho que você é nada melhor que uma especialista para responder isso.
Então, eu acredito que hoje a gente vai ter que ter um cuidado muito redobrado com a inteligência artificial, porque no mesmo sentido que ela vem para ajudar muito, para quem sabe ajudar, ela pode vir também para fazer muitas outras coisas ruins. Hoje a gente já tem vídeos na internet do Veo, né, da Gemini, que são vídeos praticamente reais. Então imagina alguém mandar um vídeo seu com a sua voz para um familiar seu pedindo dinheiro, aplicando golpe. Perfeito, E é muito perfeito, fazendo golpe. Ou em casos, por exemplo, de política também, de vazar vídeos. E as pessoas, às vezes, com menos conhecimento, recebem aquele vídeo ali e olha assim, nossa, é fulano, fez isso mesmo. E até que prova que não é, que foi inteligência. E o Brasil aquilo consome muita fake news. consome muita. Então, acho que a gente tem que ter um certo zelo, um certo cuidado, ter um pouco de atenção e começar a criar alguns mecanismos também que nos protejam da inteligência artificial, porque pode ser um gerente, já pensou alguém ligar com a tua voz, faz uma transferência, não estou mandando uma mensagem de texto, é a minha voz, é minha mãe me ligando, é a voz dela, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado. Eu e meu marido até já estamos bolando assim, umas palavras chaves, umas coisas assim, umas perguntas, sabe? Porque para a gente se resguardar mesmo de proteção por conta de hoje, dessa quantidade de coisas que podem acontecer e que são feitas com IA, né? Mônica Porto, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um papo muito gostoso de falar sobre inteligência artificial, algo que está tão presente no dia a dia. Muito. E é um caminho sem volta, né? Sem volta. Semana que vem já tem algo diferente e assim vai. E a gente tem que se adaptar. Não é um caminho que a gente não tem por onde correr. Não tem, é o presente. Não é mais o futuro, Não, gente, é o presente. Muito obrigado, parabéns pela palestra. De nada, obrigada. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau.